Então, este vídeo, o que nós vamos fazer aqui? Qual é a proposta aqui? Fazer um estudo da banca SH Dias. Estudo da banca. Por que banca SH Dias? Porque vai ter concurso lá em Salto, vai ter concurso em Hortolândia, o pessoal falou que vai ter concurso em Itupeva, tá? Tem muitos concursos dessa banca por esse lado do estado, tá? Enfim, teve concurso em Paulínia, da SH Dias. É uma banca que está bastante presente aí nos concursos, tá? Então nós faremos assim. Faremos o estudo da banca SH Dias, mas para fazer esse estudo eu tenho que explicar a história dos estudos. Onde é que nós chegamos aqui? Como é que nós chegamos nessa história de estudo de banca, né? Estudo da banca? Para que isso? Depois a gente faz o estudo das questões que eu mandei no Telegram. E as 10 questões do simulado hoje não teremos enquete, tá? Não dá para fazer enquete hoje. É muita coisa. Hoje nós teremos as 3 questões que eu mandei no Telegram aqui. Nunca, nesses 2 anos, eu fiz Telegram só com português. Hoje foi a primeira vez, né? 3 questões de português para a gente estudar aqui. Ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. A Luciana tá me xingando aqui. Quando é que começou essa história? O que é isso aí, Marco? Isso aqui é o seguinte. Pintou uma pessoa, uma das nossas parceiras aqui me ligou numa quinta-feira, falou: Marco, a gente não podia fazer nada sábado. Falei: que sábado? Sábado, dia 18 de outubro de 2020. Falei: fazer o que sábado, louca? Né? É assim que a gente fala. As conversas de pessoas, né, altamente inteligentes são assim. O que você quer fazer, louca? Ah, vou fazer uma aula pro pessoal do suporte, né? O pessoal do suporte pedagógico quer fazer uma aula, tal. Ah, falei: quer saber? Vamos. Fizemos uma pequena aulinha de 2 horas e 57 minutos. Vê se eu tenho juízo no lugar. Na quinta-feira, falei: vamos fazer essa aula aí, vai. Fizemos uma aula que eu chamei de aula final, tá? E o que isso tem a ver, Marco? Então, 17/10. A prova de supervisor de ensino, que está aqui, foi dia 18/10. Nós fizemos, portanto, aquilo que depois eu comecei a falar de simulado véspera, né? Comecei a chamar de simulado véspera. Então, o que eu fiz? Fiz uma aula com o pessoal. Pegamos aqui das 9 horas e fomos até meio-dia, mais ou menos, discutindo o quê? O que eu resolvi fazer? Falei: já que eu vou ter que fazer uma aula, vou fazer uma aula com algumas legislações especiais, porque é suporte pedagógico. Suporte pedagógico. Vou fazer com uma legislação especial que eu, Marco, acho que vai cair amanhã. Baseado no que esse acho? Baseado em bola de cristal, jogo de dadinho? Não. Baseado na leitura dos editais. Olhei os editais, era a Vunesp, para o mesmo concurso de Sorocaba, e falei: tem coisa estranha nesses editais. Que eles colocaram algumas legislações, que são essas daí, da Prefeitura Municipal, que não estão nos outros editais. Isso é estranho. Quando é estranho, é sinal que a banca tem alguma intenção de colocar essas questões na prova, tá? Então, vai colocar essas questões na prova. Falei: vai colocar. É uma percepção que eu tenho ao longo desses 30 anos de concurso. Muito bem. E colocou questões na prova? Será que colocou? Vamos lá. A 36, estava no meu slide 50, ó. Aqui está o número do slide, tá? Aqui está o número do slide, apresentação do PowerPoint. Uma questão. Muito bem. Desse slide 60 foi brincadeira. 2 questões. Já são 3, não perde a conta não. 4, o slide 43 e 5. Essa faixa era para aparecer por último, né? Claro que eu vou consertando tudo ao vivo, porque vocês acham que dá tempo para fazer tudo? Não dá tempo, né? 5 questões. 5 questões que nós estudamos no sábado, caíram na prova no domingo. 5 questões. Por quê? Por mágica? Não. Porque foi feita uma análise do edital. Análise da bibliografia do edital, comparando os diferentes cargos, tá? Então foi isso que eu fiz. Deu resultado? Teve gente que me ligou depois da prova. Falou: Marco do céu, não acredito que 5 questões de uma prova dificílima, uma prefeitura que paga bem, Sorocaba, um cargo, supervisor de ensino, um cargo que paga bem. Você ter 5 questões que você estudou de um dia para o outro é, assim, uma vantagem considerável, né? Então aqui começou a nossa história de estudo do edital, que eu falei: nossa, esse negócio pode dar certo. Próximo estudo. No mesmo concurso, tem esse vídeo. Todos esses vídeos aqui que eu estou mostrando para vocês, esse vídeo aqui, esse outro vídeo aqui, estão todos aqui no canal do YouTube, tá? Só para provar que eu estou falando.
Este vídeo aqui me chamou um pouco a atenção. Também o vídeo, né? Naquela época eu era muito doido, né? Eu fazia vídeos de 1h30, 1h40. Aliás, hoje vai ser de 1h30, né? Não é aquela época que eu era muito doido, eu continuo doido. Muito bem. Eu fiz esse vídeo e o que me chamou a atenção, os comentários reclamando. Ó, a pessoa acertou 39 na prova de 50, meu. Mas foi mal em matemática. Eu falei, putz, aí não dá, né? Aí é muito chato. Aí que nós inventamos de fazer o nosso simpático grupo de estudos. Esse foi um dos vídeos que eu postei sobre como que a gente estava estudando matemática no grupo de estudos, né? Começamos lá para o concurso de Jaguariúna. Falei, não, vamos estudar matemática? Nós fizemos concurso de Araçariguama, lá em 2021. Falei, vamos estudar. E aí eu peguei deste livro da Cátia Smolli, da Adélia, né? Da Cátia Smolli. Deste livro aqui tem um artigo da Cláudia Cavalcante, esse livro, que está na bibliografia de Salto, tá? Tem uma questão hoje, né? Não, caiu uma questão domingo. Tá? Diferentes formas de resolver problemas, da Cláudia Cavalcante. E ela propõe aqui o que ela chamou de painel de soluções. Painel de soluções. Muito bem. Nós começamos a estudar com o painel de soluções lá no YouTube. No YouTube, no grupo de estudos, Marco. E o que aconteceu? No próximo concurso que o pessoal foi fazer. Este aqui é o post. Tá? Este aqui é o post. Teve 2 sistemas de equação que eu resolvi, nem acreditei. Né? As questões de matemática, esta é a parte importante, né? Caíram exatamente as que estamos estudando, tá? Então, parece-me que resolveu, parece que a VUNESP o negócio estava caminhando. Por quê? Eu consegui entender mais ou menos, a gente vai conseguir entender como é que a banca faz as questões, o que cai nas provas, esse estudo, esse acompanhamento, e isso traz resultados para quem vai fazer, evidente. Nesse caso aqui, né, a pessoa que pôs o post, você não está aqui no chat, mas a pessoa das 15 questões acertou 14, de matemática. Sendo que no concurso de Sorocaba tinha acertado 2 ou 3, não lembro bem. Olha a diferença de desempenho. Por quê? Porque faz um estudo mais certeiro. Um estudo sobre aquelas coisas que a banca vai cobrar. Porque conhece o estilo da banca. O conhecimento profundo da banca leva você a ser um especialista no concurso daquela banca. É simples, é isto, tá? Mas continuou isso? Continuou. Eu vou pegar os últimos, vá? 7 de junho, agora. 7 de junho agora. Simulado 104. Hoje nós vamos fazer faremos o 111. No finalzinho do simulado, eu falei, gente, assista o meu vídeo Gabaritando Matemática. Vocês vão entender como é que as bancas fazem as questões. E cuidado para quem vai fazer a prova domingo. 7/6, né? Então, 8, 9, 10, 11, 12. 12/6. Falei, cuidado quem vai fazer a prova domingo dia 12, porque essa banca Nosso Rumo é uma banca que gosta de equação de 2º grau. Olha o papo. Olha o papo, né? Essa banca Nosso Rumo, ela gosta de fazer equação do 2º grau. Toma cuidado com isso. E aí teve a nossa integrante do grupo de estudos que fez a prova no domingo. Qual era a primeira pergunta de matemática? Equação de 2º grau. Você imaginou a decepção da pessoa ao ouvir falar, cuidado domingo, cai a equação de 2º grau. E na prova, na primeira questão ela encara a equação do 2º grau, a pessoa deve querer me matar, né? Se não estudou a equação do 2º grau. Não foi bem o caso porque ela estudou, porque ela só passou em primeiro na prova, né? No simulado passado ela estava, hoje acho que ela vai entrar atrasada, porque ela faz a TPC, é professora já. Muito bem. Mas ela passou em primeiro grau porque eu falei, o Marco falou que vai cair a equação do 2º grau, e aí faz com que a pessoa passe em primeiro no concurso. Nada disso. Se você fez esse pensamento, esqueça isso. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Bom, mas o último, tá? O último agora é o seguinte. Fiz, dia 6, webinário ISHT. Pra quê? Iperó, Salto, Hortolândia e Tatuí. E lá no webinário eu falei, eu não vou conseguir fazer Salto, Hortolândia e Tatuí. Tô fazendo hoje. Né? Um pouco hoje, tá? Depois eu explico por quê. Mas eu vou fazer Iperó. Por que eu vou fazer Iperó? Porque a banca Publiconsulte. E aí eu fiz, né? Eu trouxe um conceito que muitos não conheciam, que é o mapa de calor. Tá? Mapa de calor. E esse aqui é o grupo de estudos. Alguém perguntou do grupo de estudos aqui, é Silvana. Eu já respondo, Silvana. Esse aqui é o grupo de estudos, quando eu estava com 41 membros. Eu postei no dia 19/7. Ó, vamos lá para as datas. 6/7. Estudamos o mapa de calor
do intensivão lá, do webinário. Dia 19/7. Olha o que eu postei no grupo de estudos. 71 provérbios e ditados populares. Postei no grupo exclusivo do Telegram lá, do grupo de estudos, né? E hífen, um resumo do hífen. Por que que o Marco postou essas duas coisas no grupo de estudo? Porque estava claro pelo mapa de calor que a Publiconsult gostava muito de ditos populares. Toda a prova tinha. Que a Publiconsult gostava muito do hífen. Toda a prova tinha. O que aconteceu no concurso deste domingo da Publiconsult? Lá vamos nós com quem semeia vento, colhe tempestade. Era o ditado popular número 49 deste link que eu tinha enviado no grupo, tá? A Publiconsult pegou pesado, porque aqui tinha que saber que era corolário, né? Uma palavra difícil, pegou pelo vocabulário. Beleza. Mas e o hífen? O hífen é a pergunta seguinte, né? Qual é a palavra que podia ser escrita utilizando, deveria ter sido escrita utilizando o hífen, né? Olha o encontro dos dois is aqui, ó. Qualquer um que estudou, qualquer um que pegou este artigo aqui, que eu mandei no grupo, do hífen, viu que quando tem duas vogais semelhantes, tem que colocar hífen, como é o caso de arqui-inimigo. Então veja, mas de onde que o Marco tirou que ia cair dito popular, que ia cair hífen na prova? Da própria banca, do próprio histórico de questões da banca. Eu expliquei lá no nosso intensivo que a nova ortografia é o que mais a Publiconsult pedia. Expliquei de onde ela tirava, do acordo ortográfico aqui do Senado. E a primeira questão nossa do simulado, do webinário que eu fiz, foi uma questão de ortografia baseada na reforma ortográfica. Então veja, lá eu falava, olha, o novo acordo ortográfico é o que a Publiconsult está usando nas provas. Dito e feito, né? Dito e feito. Bom, o que mais que eu fiz? Fiz um mapa de calor pedagógicos. Mapa de calor pedagógico é... O que eu falei que era o principal? Ó, esse vídeo tá aqui na internet, tá aqui no canal. Se vocês acham que eu tô blefando, né? Vamos lá. O que eu falei que caía? Falei, olha, pedagógicos, a Publiconsult tá pegando pesado no Libânio. Caiu o Libânio domingo, gente? Quem fez a prova? Me fala aí se caiu. Vamos fazer que nem o Silvio Santos? 1, 2, 3 do Libânio. Imagina o cara que assistiu o webinário e nem pegou no Libânio. Ele fala, como que esse cara sabia que ia cair Libânio? Eu não sabia, eu estudei. Eu não descobri, não veio nada por mágica. Mas ia cair o Libânio, tava na cara. Só 3, gente. 3 do Libânio. Então, hífen, ditos populares, Libânio. É uma festa, gente. É uma festa. E dos específicos, Marco? Aquelas que valiam 4 pontos. Aquelas que valiam 4 pontos. Aquelas questões nervosas, né? Porque a Publiconsult separou. Questões que valiam 2 pontos, questões que valiam 4 pontos. Das 4 questões, eu expliquei para vocês. Olha, veja o que a Publiconsult está fazendo. Ela está massacrando na BNCC. Ela está massacrando na BNCC. Vejam isto, gente. Estudem BNCC. Coloquei BNCC no Telegram na última semana quase todo dia. Quase todo dia eu pus uma questão de BNCC. No grupo de estudos, né? A gente estuda às quintas à noite, quinta e sábado. Fiz uma quinta só de BNCC. Falei lá na BNCC, no grupo de estudos, olha o que a Publiconsult está fazendo. Ela pega uma habilidade e recorta 3 habilidades do terceiro ciclo e pega uma outra habilidade do segundo ciclo. Estudem isso. Estudem muito o terceiro ciclo, porque ela vai pegar do meio ou da ponta tal. A gente conversou sobre a BNCC lá no grupo de estudos de como que a Publiconsult fazia questões. Porque eu tinha certeza que cairia a BNCC. Será que caiu o BNCC? Tá aí o Jarbas falando, né, Jarbas? Caiu o BNCC na prova? Vamos contar aqui, parece o Silvio Santos. 1, 2, 3, 4, 5, pare, Marco, isso é tortura. 6, 7, 8, 9. Só caiu 9. Putz, eu imagino a pessoa que assistiu o webinário e não pegou na BNCC e foi fazer a prova querendo passar. Se foi se divertir é outra coisa. Mas se foi querendo passar, deve ter me adiado, né? Você tá louco. São 36 pontos na prova, gente. É muita coisa. 36 pontos na prova. Agora, como é que a gente chega nisso?
Né? Como é que a gente chega nisso? Tá? E tem mais uma coisa, essa é uma questão da Catismole. Nós fizemos um estudo lá, essa é uma tela de correção lá no grupo de estudos, nós fizemos um dia de estudo da Catismole. Falei, olha, a Catismole no livro tem um negócio, num problema sem solução, problemas com excesso de dados, estuda esses tipos de problemas que vão cair na prova. Caiu o Catismole. E na última semana do Telegram, vocês lembram disso? Igualzinho em Sorocaba. Eu falei, gente, a Publiconsult colocou 3 livros da Emília Ferreiro. Isso aqui é o simulado 110, da terça-feira passada. Eu falei, ela colocou 3 livros da Emília Ferreiro. É muito estranho. A Publiconsult não vem colocando a Emília Ferreiro. Então o que eu fiz? Telegram, lembram disso? Todo dia da semana passada, Emília Ferreiro. Porque eu falei, vai cair uma questão da Emília Ferreiro. Pois não é que cai a Emília Ferreiro? Questão difícil, tá? Questão difícil da Emília Ferreiro. Então, aqui, do mesmo jeito que lá no suporte pedagógico em Sorocaba, do mesmo jeito, analisar os editais ao longo do tempo daquela banca, assim como os editais das diferentes provas do mesmo concurso da banca, faz com que você tenha conclusões muito mais assertivas, tá? Muito mais assertivas, não tenho dúvida disso. Tá? E aí são os posts, né? Claro, o post do dia da prova, ó, fiz em 35, ó, fiz em 50 minutos. Caiu tudo que estudamos BNCC exatamente como estudamos. Mas por que nós estudamos? Por conta dessa análise. Por isso que é importantíssimo fazer isso, né? E o post agora, 19h26. Obrigado pelas aulas, tudo que caiu sobre a BNCC estava na prova. Até agora há pouco eu estou recebendo esses posts, né? Então, chegamos no resumo desse primeiro pedaço, tá? Chegando no primeiro resumo desse primeiro pedaço. Os estudos que nós começamos a fazer do edital, a bibliografia da banca, mostrei aí, supervisor de Sorocaba, mostrei a Emília Ferreiro, o estudo do edital para saber como é que será a prova, né? 4 pontos. Mapa de calor da BNCC, o estudo aqui no YouTube, nós vamos fazer, já vai começar em 8 minutos, já começamos, né? Telegram todo dia. Lá o Qmil, que é a plataforma que alguém falou, a Silvana já está no Qmil, que a gente seleciona e modifica as questões. Só da BNCC lá tem 44 questões, né? E eu vou colocar as que nós fizemos no grupo de estudos, para quem for fazer o próximo da Publiconsult, para ficar aí com 60 questões da BNCC. E o grupo de estudos. Tudo isso aqui é a tentativa que nós fazemos para ajudar as pessoas para passarem nos concursos e classificar tal. Isso vem funcionando? Vem funcionando. Só que isto não faz você passar no concurso. Eu falei da BNCC aqui no webinário. Se você não pegar na BNCC, esqueça. Eu não vou resolver a prova por vocês. Vocês viram? Tem gente que passa em primeiro. Vocês vão ver hoje uma que assumiu, que foi chamada hoje no concurso. Tem gente que passa em terceiro. Mas é a pessoa que passa. Se a pessoa não acreditar nela e não for para o estudo, eu posso me matar aqui. Eu posso fazer a análise que eu quiser que não vai surtir resultado. Então bote uma coisa na sua cabeça. Você vai dar certo. Mas é você que vai dar certo. Tá? Porque os estudos nós estamos fazendo. Por exemplo, o estudo da SH Dias, que é o que vocês estão esperando, né? Chega, Marco. Já estou convencido que esse negócio funciona. Tá convencido que isso funciona? Então vamos lá. Chega então, por favor. Já que com base no mapa de calor, vamos refazer o mapa de calor. Refazer, Marco? Esse aqui é o que nós fizemos na terça, tá? Língua portuguesa, falei que caía a maioria das questões, muitas questões caem de análise e compreensão de textos, depois verbos, depois criação de palavras. Esse é o mapa atualizado. Por quê? Porque eu recebi uma prova de Sumaré e uma prova de Santa Bárbara do Oeste. Então, atualizamos o mapa. Claro que a análise de compreensão fica ainda à frente, verbo também fica à frente, mas criação de palavras também estava à frente, e surgiu aqui sujeito e predicado, sujeito simples, sujeito composto, sujeito não sei o que, sujeito não sei o que. Surgiu a história do sujeito com características aqui que fazem com que destaque. Então, o que nós temos que estudar em português? Análise de compreensão de texto, ok. A história dos verbos, tempos verbais. Hoje teve questão da Publiconsult, né? Então essa é outra questão. Quando você vai estudar tempo verbal, você não vai estudar só... Olha o tamanho que eu estou na tela agora que eu vi. Você não vai estudar só também para Publiconsult. Deixa eu passar para cá, porque dá para ver o que está acontecendo.
Você não vai estudar só Public Consult, você vai estudar Public Consult, você vai estudar SHD, você vai estudar todas essas provas. A VUNESP pouco usa tempos verbais, mas todas as outras aplicadoras usam os tempos verbais, tá? Muito bem. E nós tivemos legislação, esse era o mapa de calor, falei que estava em igual proporção, Constituição, LDB e ECA, e agora atualizando com as provas de Santa Bárbara e Sumaré, LDB e ECA deram um salto, né, considerável na legislação. Então, já sabem que eles, ECA agora, na pós-pandemia, pandemia e pós-pandemia aí, deu um salto com mais questões, principalmente por conta de Santa Bárbara, que caíram... A prova de legislação de Santa Bárbara foram 10 questões, 5 da LDB, 5 do ECA. Olha que, né? Então, já tem que se ligar nesse lado. Aqui tem uma outra coisa que eu não fiz na terça, que são as publicações institucionais. Não tinha feito porque não aparecia muito, mas agora incrementou muito. Esse documento, Proletramento, Alfabetização e Linguagem, nossa, ele apareceu em 12 provas nos últimos 6 concursos. 12 questões nos últimos 6 concursos. É o documento que a SHD está usando e exagerando, né? Depois tem aquele outro lá, ensino fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão e tal. E os saberes e prática da inclusão, que já caiu desde Itu, né? Itu caiu esse documento aqui, se eu não estiver enganado. Ou estava na bibliografia. Então, publicações institucionais é esta ordem. Esse proletramento, que está caindo muito. Aquele documento Orientações para a Inclusão da Criança de 6 anos e esses saberes e práticas de inclusão. Autores, né, que é a parte específica, eu chamo de autores. Aqui eu só coloquei as que aparecem 2 ou mais vezes, né? Então esse era o mapa que a gente tinha para terça-feira e este já é o atualizado. Olha que já dá uma diferença boa. Aqui eu só coloquei as que aparecem mais do que 2 vezes. Tá? Aqui, vocês podem reparar que eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 referências. Aqui, quem que aparece? Thelma Vaz. Porque lá em Santa Bárbara caíram 5 questões da Thelma Vaz. Foi uma festa, né? Antônio Zabala também cai bastante. Paulo Freire, né? Já mantém aquilo de antes da pandemia, tá? Não aparece depois. César Coll. Então, ó, se a gente for fazer uma linha, vamos fazer aqui, aquela linha da pandemia. Tá aqui, vá. Antes pandemia e pós-durante. Vai reparar que o Paulo Freire, que embora tá aqui bem ranqueado, não tá na pós-pandemia, né? Mas, BNCC, olha a nossa amiga. A nossa amiga lá da Public Consult, BNCC. César Coll, Thelma Vaz e Antônio Zabala. E o Paulo Freire é aquilo que eu falei na terça-feira. É obrigatório, gente. Tem que ler, tem que ter o Paulo Freire. Impossível, né? Então esses são os autores que mais estão presentes nos concursos. Então, o que eu vou fazer? A postagem no Telegram, eu vou postar muito com base nesses autores que mais caem, porque não dá para postar todos, é impossível. São 154 referências, né? Pois bem, tem que atualizar isso aqui também. Olha, tem que atualizar tudo, né? Porque isso aqui é a pirâmide da aprendizagem do Edgar Dale, eu sempre falo para vocês, tem uma linha aqui que separa o estudo passivo do estudo ativo. Então, sempre dou isso como exemplo. Eu faço 2 horas de estudos por dia ouvindo, e é uma dificuldade enorme de conseguir aprender muita coisa. Mas agora eu estava estudando o William Glasser. Ele melhorou a pirâmide do Edgar Dale. Olha a leitura. Agora o bicho pegou. A leitura que estava no Edgar Dale a 10%, segundo o William Glasser, é 5%. Como é que chama aqui? A audição, ouvindo, que aqui no Edgar Dale estava em 20%, o William Glasser propõe que é 10%. E eu estava estranhando, porque eu falei, nossa, a gente não aprende quase nada ouvindo só, né? Muito bem, o que ele acrescenta aqui? A discussão no grupo, olha nós aqui, 50%. A prática, né? Praticando, fazendo, que é o escrever aí de vocês e tal. E olha o ensinando,
90%. Neste caso desta aula, eu, né? No caso das aulas que vocês, como matemática principalmente, mais vocês. Então, ele atualizou essa pirâmide, isso aqui está no tal do Ludus Pro, tá? E aqui o Ludus Pro faz esse comentário, que esse William Glasser é quem atualizou a pirâmide, mas que era do Edgar Daly, e tem também esse National Training Laboratories Institute aqui. Os três levam os créditos por ter criado essa pirâmide, mas isso não importa. O que importa? Que o posicionamento ativo do estudante no processo melhora a sua aprendizagem. É só para saber. Quanto mais ativo está o estudante no processo, e é isso que vocês têm que procurar na aprendizagem de vocês, né? Quanto mais ativo tiver, melhor, tá? Aqui é difícil estar todo mundo ativo, né? Pensa numa aula como hoje. É muito difícil estar todo mundo ativo, então a gente tem que procurar caminhos para ficar ativo nesse processo, tá? E aqui é a lembrança fatal, né? Andei conversando com alguns por e-mail e tal. Você leva, na sua vida profissional de 35 anos, você leva, tá aqui, você leva 10 anos para ficar muito bom, cara. Para ficar um especialista, para ficar um expert, tá? Um expert de excelência. Você leva 10 anos. Nossa, Marco, mas eu fiz um estudo, tem até uma regra chamada regra dos 10 anos, né? Mas eu olhei bem e fui ver esse estudo a fundo, e na verdade, com 3 anos, tá aqui, com 3 anos, você fica muito bom. A curva de aprendizagem sua em 3 anos, ela é muito boa. Veja o que nós fizemos há 2 anos atrás, o nosso mapa de calor como que era. Olha como é que tá o mapa de calor hoje. Veja os vídeos de 2 anos atrás que eu posto aqui, eu deixo aqui no YouTube, que é uma festa. E veja os vídeos que a gente faz hoje. A nossa curva de aprendizagem é muito rápida. Para aquele que faz de forma intensiva, tem que ter um pouco de paciência. Não vai amanhã passar no concurso gabaritando a prova. Passar em primeiro. Mas, com um pouco de tempo, com um pouco de paciência, com um pouco de perseverança, vai. Tá bom? Bom, agora eu preciso fazer o que o Lukács pediu, né? A viagem está completa, o caminho começa. Vamos fazer questões? O Jarbas coloquei no guarda BNCC, não vira professor, não vira mesmo, Jarbas, tá certinho. Ó, você já tá fazendo esse caminho aqui, Jarbas. Você tá nesse caminho aqui, de começar a descobrir questões que eu acho que semana passada talvez você não soubesse, mês passado você não sabia, né? Eu acho que é exatamente isso aí mesmo, tá? Por eles. E é boa a sua pergunta, Tuco, porque mapa de calor não significa estudar só esses autores. Mapa de calor é uma coisa para você gerar confiança e começar com esses autores. Mapa de calor é algo que eu faço assim, eu vou usar como um incentivo. Se eu sei que vai cair BNCC, se eu sei que vai ter uma questão de ECA, uma questão de Constituição, uma questão de LDB, eu vou estudar com muito mais empenho isso. Mas eu sempre preconizo isso. Vocês vão ver daqui a pouco no extrato do Q1000. Eu preconizo estudar todo mundo, né? Só que alguns autores um pouco mais firme, tá bom? Então, beleza, gente, ó, eu não consigo hoje, desculpa, não consegui pegar todo mundo aqui, tá? Agora que eu consegui parar um pouco, a Ivonete falou que tá meio perdida. Eu também tô perdido, Ivonete, relaxa. A gente vai, o Frank Smith, né? Se você não tava aqui no dia que eu falei, o Frank Smith, não tô vendo ele aqui na minha frente, o Frank Smith tem uma ideia boa. A gente vai reduzindo incertezas, tá? Reduzindo incertezas, mas nunca criando certezas de tudo. Então, simbora. Vamos fazer nosso caminho, então, porque a viagem terminou. Vamos começar o caminho. Como é que é isso? Questões de hoje no Telegram. 3 questões de língua portuguesa. Por que essas 3 questões? Evidente, porque é um estudo aqui que fala sobre SHDIAS, né? Depois nós fazemos as 10 de autores. Aqui está o texto, não vou ler texto, não vai dar tempo, estou atrasado. E aqui as questões. Como é que vocês foram? Vamos lá? Como é que vocês foram nessa questão? Aqui pedia o seguinte, nessa campanha, no texto citado cujo tema envolve a mobilidade escolar, o Ministério quer saber o seguinte, o programa Caminho da Escola. Este programa Caminho da Escola. Este programa Caminho da Escola, no texto lá. O que ele fala? Onde é que está o programa? Você vai buscar aqui, ó, o programa Caminho na Escola. O que o programa faz? Ele visa renovar a frota de veículos do Brasil e garantir a segurança e qualidade do transporte de estudantes. Tá? Então, o que é que a SHDIAS colocou como resposta correta?
garantir a segurança e a qualidade no transporte dos estudantes. Tá? Ah, mas Marco do Céu, renovar a frota dos veículos escolares no Brasil. Aqui também tem renovar a frota dos veículos escolares no Brasil. Tá? Mas qual é que é o objetivo? Tá? Garantir a segurança. É o que a Public Consulta achou. Olha como é que vocês foram. Quer ver? 44% foi que estava tudo correto. Tá? Por que não está tudo correto? Por quê? O programa ele é para diminuir o esforço diário dos alunos? Não. Quem pode diminuir é a bicicleta. Então veja, isto aqui mostra o estilo da banca. O que o estilo da banca está fazendo? O estilo da banca está colocando informações no texto, tá? De forma até dúbia, tá? Mas ela quer questões exatamente como está no texto. Então esta A não podia ser. Só podia ser ou a B ou a C. A Public Consulta optou aqui pela alternativa B, tá? Mas nós podemos discutir um pouco mais, mas não vai dar tempo, tá? Como é que vocês foram? 15% só foram na B. A maioria achou que eram todas as alternativas. Mas diminuir o esforço diário dos alunos é uma coisa da bicicleta, né? A bicicleta tem como objetivo diminuir o esforço diário dos alunos, tá? Vamos para a segunda? É muito rápido, tá? Não dá tempo para estudar isso. Contém a voz verbal. Por que voz verbal? Vocês viram, é o segundo item que mais cai. Que voz verbal está em o projeto foi feito por ela. Voz ativa, reflexiva, passiva analítica ou passiva sintética? Passiva analítica, né? Meu Deus, o que é isso? Ó, são dois tipos de voz. Quando a pessoa sofre, foi feito, ela sofre, e aí vai, não dá para entrar nesse assunto hoje, tá? Como é que vocês foram? 31% acertaram só. 45% foi que a voz ativa. Foi feito, é voz passiva. Não dá para discutir português hoje, nem é o objetivo desse canal aqui discutir português, então esqueça. Vamos lá. Refazer. Infeliz e antebraço. Tá? Você pegou o radical aqui e colocou prefixos. Então, prefixação é a questão mais fácil. Todo mundo não, 64% acertaram. Muito bem. O que significa isso, Marco? Significa o seguinte. Tem que exercitar todas as questões de interpretação de texto que vocês verem da SCH Dias, para vocês verem o estilo que a banca faz. Este é um ponto. Segundo ponto, voz verbal. A história de verbo eles usam quase toda a prova, vocês viram no mapa de calor. Terceiro ponto, formação de palavras. Formação de como que as palavras são formadas, prefixo, sufixo, derivação, não sei o que tem. É o que cai. É o que cai. Por isso tem que estudar. Não adianta, a Public Consulta, a SH Dias. Não, é o que cai. E todas as questões de 2022, tá? Muito bem. Para finalizar, muita gente não gosta do livro. Muita gente não gosta da frase. Eu não gosto de frase, mas essa frase eu me encaixo nela. A fé inabalável em si mesmo é uma conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam o homem. Pode ler aqui o ser humano, tá? Dá na mesma. O ser humano que não acredita em fracasso e derrota. Eu não acredito. Senão como experiências meramente temporárias. Para você conseguir ter um desempenho bom, ele é temporário se você não se esforça. Se você se esforçar, isso é temporário. Hoje é um desempenho assim, amanhã é muito melhor. Será muito melhor, tá bom? Então, é isso. Eu vou atualizando esse mapa de calor, todo simulado, quando eu for recebendo mais provas para a gente ir melhorando, acabando diminuindo as nossas incertezas. Fechou, pessoal? Simbora para o 111?